Este é mais um programa Pensamento em Marcha, no canal Pororocacabana. Nós convidamos vocês a se tornarem membros do canal Pororocacabana. Basta se inscrever. Você vai lá, tecla no sininho e se torna inscrito no canal Pororocacabana. Assim como também nós convidamos vocês a nos seguirem no programa Pensamento em Marcha. O programa Pensamento em Marcha é toda quinta-feira e nós estamos, ao longo desses últimos meses, trazendo tanto informações como também debates sobre questões fundamentais na área de economia, na área da sociologia, da filosofia e também o debate contemporâneo, o debate conjuntural, tão necessário nesses tempos tão bicudos aqui no Brasil. São tempos difíceis, de fato. São tempos onde a luta de rua ela é fundamental. São tempos onde a necessidade de se compreender o contexto social, a necessidade de atuar e a necessidade de modificar as condições atuais do Brasil são centrais. Existe um projeto na Câmara que é um projeto que possibilita a privatização da Eletrobras, do sistema elétrico brasileiro. Isso através de uma medida provisória. Assim como também nós já estamos próximos a 500 mil pessoas mortas pelo Covid. Isso pela não ação, pela inação, pelo completo desprezo pela vida humana que representa o atual governo. Por isso que é fundamental, de fato, ações de rua. É necessário, de fato, nós passarmos a atuar mais firmemente. E mesmo aqueles que têm preocupação intelectual, acadêmica, que querem conhecer um pouco mais sobre a história e sobre as condições com que o Brasil e a América Latina têm se desenvolvido nos últimos anos, é fundamental que possa também, de algum modo, atuar tanto nas redes sociais, mas também nas ruas, como agora, no próximo 19 de junho, está na Praça da República fazendo frente a esse governo, que é um governo completamente fora de qualquer tipo de interação com a vida. É um governo da morte. Nesse programa Pensamento em Marcha de hoje, nós vamos conversar sobre uma revolucionária, sobre uma intelectual revolucionária, sobre uma militante socialista, sobre uma produtora de informações e de conhecimento que foi fundamental na história brasileira. Nós nos referimos à professora Vânia Bambirra. Nós nos referimos à militante política e intelectual socialista Vânia Bambirra. Nos acompanhe neste programa Pensamento em Marcha, na véspera do 19 de junho, tratando da vida, da obra e também das suas aspirações com vistas a um Brasil diferente dessa grande brasileira que foi Vânia Bambirra. Este é o programa Pensamento em Marcha no canal Pororocacabana e nós estamos no nosso quadro Pensadores, Pensadoras da Revolução Brasileira. Nesse Pensamento em Marcha de hoje nós vamos estar tratando sobre uma pensadora da Revolução Brasileira, Vânia Bambirra. Vânia Bambirra nasce em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1940 e falece no Rio de Janeiro em 2015. A vida de Vânia Bambirra, a exemplo dos demais militantes e intelectuais que nós estamos tratando, foi uma vida extremamente intensa. A sua vida, dada a intensidade, dada inclusive um aspecto muito interessante, ela tinha uma compleição, uma forma física muito frágil. Curiosamente, a fragilidade da forma física de Vânia Bambirra não estava bastante distante da sua
intelectualidade, da sua capacidade de pensar o Brasil e o mundo, a sua capacidade de não se resignar e a sua capacidade de resistir às condições mais duras possíveis. Foi justamente dentro dessa perspectiva, da perspectiva de construção de um projeto socialista de Brasil e também de um projeto de pensar a realidade brasileira, que Vânia Bambirra se constrói enquanto intelectual e quanto militante e ativista socialista. Ainda em 1962, ela conclui o mestrado na Universidade de Brasília. Já em 1963, ela é professora da Universidade de Brasília. Com o golpe de 64, a Universidade de Brasília passa por intervenção e uma série de intelectuais e uma série de militantes políticos socialistas, entre eles Vânia Bambirra, são colocados na clandestinidade. Vânia Bambirra retorna então para o Rio de Janeiro e durante 2 anos ela permanece clandestina, atuando dentro de uma organização político-partidária socialista. Ela foi uma das fundadoras da Organização Revolucionária Marxista Política Operária, a POLOP. A POLOP, que é fundada em 1961, apresenta um papel muito importante dentro do quadro das organizações marxistas, socialistas, do pré-golpe de Estado de 64. Boa parte das organizações de esquerda até então são organizações que se originam de rupturas, de rachas com o Partido Comunista e também com as visões que o Partido Comunista tinha. Uma delas nós já tratamos aqui, que é a percepção da revolução burguesa no Brasil e a percepção vinculada à ideia de que tu terias, por assim dizer, uma reminiscência feudal no país e que, portanto, as rupturas revolucionárias passariam antes no Brasil por uma ruptura democrático-burguesa e, portanto, a construção da revolução no Brasil ainda estaria ou ainda teria um caráter burguês. Esse grupo revolucionário, a POLOP, a Política Operária, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, ela tinha ainda um outro componente muito interessante e fundamental, que era o componente de que as críticas que ela constituía, essa organização, eram críticas no sentido de que não haveria uma saída a partir de focos revolucionários ou focos guerrilheiros em um país como o Brasil. Vale lembrar aqui que a Revolução Cubana, que ocorre ainda no final da década de 50, em 1959, e que entra, portanto, com uma enorme influência a partir da década de 60 sobre toda a América Latina, a Revolução Cubana ela gera uma série de interpretações. Algumas dessas interpretações, depois, inclusive por contribuições, como será a contribuição de Vânia Bambirra, se provará como sendo interpretações equivocadas. Uma dessas interpretações era a interpretação do francês Régis Debray. Régis Debray interpretava a ideia de que a Revolução Cubana teria sido fruto, basicamente, de ação de focos guerrilheiros que teriam partido a partir do elemento camponês, e esse foco guerrilheiro teria a capacidade, ou teve a capacidade, de fazer a Revolução Cubana. Vânia Bambirra escreve, então, uma análise que justamente critica as teses de Régis Debray em torno do foco guerrilheiro. Essas teses que Vânia Bambirra desenvolve, elas se incorporam ao próprio campo político onde essa organização, a POLOP, a Política Operária, atuava. Durante esse período, até 1966, a atuação de Vânia Bambirra, sob o ponto de vista, inclusive clandestino, a partir de 64, se deu basicamente na organização de movimentos urbanos e também no processo já de produção intelectual e de análise da América Latina. Em 1966, Bambirra foge para o Chile. A repressão àquela altura, a partir principalmente de 1966, se tornou uma repressão muito violenta. Uma quantidade grande de militantes das diversas organizações políticas, marxistas, socialistas em geral, até mesmo somente democratas, foram mortos àquela altura.
Em 66, Vânia Bambirra então vai para o Chile, juntamente com outros companheiros, alguns deles também egressos da POLOP, da Política Operária. Vale citar aqui dois nomes fundamentais, Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos. A partir de 66, já no Chile, Vânia Bambirra ingressa em um centro de estudos sociais e econômicos do Chile e possibilita a partir dali uma intensa produção teórica e de percepção de como a América Latina tem uma determinada característica específica em termos da sua formação social, como também das suas relações com o restante do capitalismo mundial. Justamente no Chile é que se estabelece um núcleo fundamental daquilo que vai se convencionar de autores da teoria marxista da dependência. Esses autores, um deles fundamental, Vânia Bambirra, mas também os dois referidos, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, assim como também André Gander Frank e tantos outros autores. Esses autores, eles se estabeleceram no Chile e, a partir daquele processo de efervescência que havia no Chile, naquele momento, naquela altura, a partir de 67, começa a se conformar a chamada Unidade Popular. Essa Unidade Popular no Chile, juntamente com a presença do MIR, do Movimento Esquerda Revolucionária, que é justamente uma outra organização partidária, aonde Rui Mauro Marini se enquadra. Esse conjunto de militantes passam a contribuir no processo de formulação tanto do entendimento de como a América Latina se estabelece no quadro da economia e do capitalismo mundial, como também uma proposta de programa para o governo que pode se estabelecer no Chile a partir de 1970. De fato, a vitória de Salvador Allende, a partir da Unidade Popular, se constitui um experimento fundamental e que também foi analisado por Vânia Bambirra, assim como também por Teotônio dos Santos. A experiência do Chile, em particular, a proposição de que seria possível uma transição pacífica ao socialismo, uma coisa que Lenin, o revolucionário russo, tinha chamado a atenção para essa possibilidade. Entretanto, ele chamava a atenção que essa possibilidade era muito rara. De fato, o experimento do Chile, em particular, o que acontece, a forma, inclusive, como esses autores interpretaram, mostraram que a experiência chilena de transição pacífica ao socialismo, portanto, uma ruptura do capitalismo por dentro, entretanto, a partir dos elementos dos estatutos institucionais, inclusive se aproveitando dos aspectos democrático-burgueses, em termos tanto eleitorais, como também da possibilidade de organizações de base, se mostra uma via possível, entretanto, é uma via que logo após é bloqueada. Em 1973 ocorre o golpe de Estado no Chile, quando se impõe um projeto de ultraneoliberalismo fascista a partir do governo Pinochet, onde esse ditador Pinochet se impõe no Chile e estabelece uma grande mortandade de pessoas. E mais do que isso, estabelece um projeto rigorosamente neoliberal de acordo com os interesses norte-americanos. Tudo isso mostrou a Vânia Bambirra e aos demais autores da teoria da dependência que a possibilidade de uma transição pacífica ao socialismo, de fato, é alguma coisa bastante rara e bastante difícil, como Lenin já chamava atenção. Vânia Bambirra, então, parte para um segundo exílio, já no México. É justamente no México que há ali uma série de produções que são publicadas de forma muito expressiva por uma série de livrarias propriamente, editores propriamente mexicanos. Vale aqui fazer referência a algumas dessas obras, em particular uma obra central, O Capitalismo Dependente Latino-Americano, que infelizmente só foi traduzido para o português em 2012, o que é, na verdade, um dos aspectos muito curiosos
a obra de Vânia Bambirra, uma obra importante sob o ponto de vista da interpretação latino-americana e brasileira, é pouco conhecida no Brasil e é mais conhecida nos países hispânicos como um todo, o que demonstra, na verdade, um certo isolamento, inclusive daqueles que, mesmo sendo brasileiros, em função da ação ditatorial do golpe militar empresarial de 64, acabaram saindo do país. A produção de Vânia Bambirra, portanto, ela é uma produção muito interessante e extensa. Nós já chamamos a atenção aqui para o trabalho crítico que ela faz, ainda em 1967, que refere-se à crítica, basicamente, a Regis Debray. Chama-se Os Erros da Teoria de Foco, que é basicamente uma crítica à ideia de que seria possível tu construires projetos revolucionários a partir de focos guerrilheiros. Vânia Bambirra chama a atenção que, se não houver organizações sociais de massa e também organizações político-partidárias que possibilitem com que haja um amplo entrelaçamento dessas organizações com a sociedade como um todo, dificilmente nós vamos ter capacidade de construção de um projeto que rompa com o capitalismo, que seja anticapitalista e que produza um efeito de construção de uma sociedade de longo prazo justa, igual e democrática. Diga-se que o próximo trabalho que Vânia Bambirra estabelece em relação muito próximo a esse tema é justamente um trabalho de análise da Revolução Cubana. Ela estuda a Revolução Cubana e, em particular, a história de Cuba durante algum tempo e escreve um trabalho chamado A Revolução Cubana, uma interpretação. Nessa análise que Vânia Bambirra faz da Revolução Cubana, ela chama atenção justamente para os erros que Debray cometeu ao associar a Revolução Cubana a um componente que foi inclusive um componente menor, que é o componente dos focos guerrilheiros. A Revolução Cubana, ela teria um elemento de institucionalidade sob o ponto de vista da participação da sociedade, dos elementos inclusive culturais e de enraizamento na população de propostas e de um projeto de sociedade que foram totalmente desconsiderados pelo autor francês e que Vânia Bambirra chama a atenção. Ou seja, a Revolução Cubana, ela tem um componente nos aspectos da guerrilha, entretanto, os componentes tanto de mobilização social das massas, em grandes manifestações, em processos de organização da sociedade civil de forma intensa, em organizações de clubes culturais, em processos de organização nos bairros, nas fábricas, nas escolas. Esse conjunto de processos de organização, juntamente com a presença de partidos que possibilitaram a organização de elementos de intervenção institucional centrais, esses elementos se comporiam como um todo para se pensar a Revolução Cubana. Portanto, a Revolução Cubana, na percepção e na forma como Vânia Bambirra analisa, ela é muito mais complexa do que a ideia de um foco guerrilheiro ou de elementos heróicos. Os elementos heróicos, e nós estamos aqui fazendo referência em particular nesses 93 anos de Che Guevara, os elementos heróicos eles contam. Entretanto, os elementos heróicos eles são menores. Os aspectos subjetivos eles existem, entretanto eles estão subordinados, como falava Marx, aos elementos objetivos, aos elementos da estrutura cultural, histórica e da dinâmica populacional dessas sociedades, inclusive sob o ponto de vista dos aspectos econômicos, das crises que cada uma dessas sociedades acaba estabelecendo. O trabalho seguinte de Vânia Bambirra, extremamente importante, é justamente o trabalho Capitalismo Dependente Latino-Americano. O capitalismo dependente latino-americano, como nós já chamamos a atenção, ele é um trabalho que se efetiva ainda no Chile de pré-Allende ainda. E ele estabelece o capitalismo dependente latino-americano alguns aspectos que devem ser analisados muito particularmente. No próximo bloco aqui do nosso programa Pensamento em Marcha, nós vamos nos deter um pouco mais justamente nessa obra, o capitalismo dependente latino-americano.
Entretanto, para além dessas duas obras, dessas três obras fundamentais, vale a pena assinalar algumas obras extremamente interessantes de serem visitadas e analisadas dessa importante socialista, dessa importante autora revolucionária que foi Vânia Bambirra. Uma dessas obras fundamentais é uma obra denominada A Estratégia e a Tática Socialista de Marx, Engels e Lenin, que ela escreveu juntamente com o seu companheiro Teotônio dos Santos, e que foi publicado no Chile ainda em 1980. Essa obra, ela é interessante, ela é fundamental por conta de que ela chama a atenção de como o entendimento dos aspectos de ação tática, sob o ponto de vista da organização da sociedade com vistas a construção de um projeto que rompa com o capitalismo, ele é um processo bastante elaborado. Os elementos da tática que se relacionam com os aspectos de estratégia enquanto projeto de longo prazo, mas também enquanto projeto que está atinente tanto aos elementos de desenvolvimento político partidário, mas também quanto aos elementos de desenvolvimento institucional, e que possibilita com que o grau de organização dessa sociedade se encaminhe em um projeto que negue o capitalismo, entretanto, construa um projeto socialista e democrático, é um ponto interessante e importante dessa obra de Vânia Bambirra. Uma outra obra fundamental chama-se América Latina, História do século XX. Essa obra em particular, o conhecimento de Vânia Bambirra em relação à história da América Latina, ela se compõe, ao meu ver, um elemento de estudo fundamental para gerações brasileiras, principalmente que consideremos o grau de isolamento nosso, ou o grau com que nós nos colocamos de costa para a América Latina. Escrita por uma brasileira, como Vânia Bambirra, é interessante e é muito válido para que a gente possa conhecer como é que a história latino-americana está extremamente integrada e como o grau ou as relações de poder imperialista, de fato, se impõe como uma ótica, como um aspecto muito forte nas relações sociais e econômicas latino-americanas. Por último, vale aqui citar uma obra que ela escreve ainda no Chile, em 1972, que é o Capitalismo, que é a América Latina, Dependência e Subdesenvolvimento, e que é organizado por Antônio Murga, e que tem várias contribuições de Vânia Bambirra. Vânia Bambirra, portanto, ela se enquadra dentro daquela perspectiva que Antônio Gramsci, um intelectual italiano, denominava de inteligência orgânica do proletariado, aquele conjunto de pessoas que de algum modo, juntamente com o partido político, contribuem no processo de construção de um projeto anticapitalista e que possa de fato estabelecer um programa de sociedade e um projeto socialista e democrático. No próximo bloco nós vamos especificamente tratar a obra O Capitalismo Dependente Latino-Americano a partir de alguns aspectos que nós consideramos fundamentais. Esse é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos no canal Pororoca Cabana. Nós estamos no quadro Pensadores da Revolução Brasileira, pensadoras da Revolução Latino-Americana e Brasileira. Nós estamos especificamente tratando com vocês aqui um pouco da obra e da militância política de Vânia Bambirra. Infelizmente pouco conhecida no Brasil, Vânia Bambirra, ela tem um grau de influência muito grande na construção da chamada teoria marxista da dependência. A teoria da dependência, ela tem um nível de influência grande no pensamento econômico e sociológico brasileiro e latino-americano. Isso durante toda a década de 70 e também retorna mais recentemente de uma forma muito forte, a partir de uma agenda de pesquisadores, a partir de uma agenda de pessoas que buscam tanto de algum modo analisar a sociedade latino-americana e brasileira, como também propor uma determinada saída, uma determinada construção de um projeto que seja, de um lado, anticapitalista e, ao mesmo tempo, se disponha a construir uma agenda de transição
para um projeto socialista. Vânia Bambirra, na obra O Capitalismo Dependente Latino-Americano, deu uma série de contribuições vitais para a construção desse programa de pesquisa. Um primeiro ponto importante diz respeito aos aspectos metodológicos. Vânia Bambirra desenvolve elementos da metodologia dos chamados aspectos históricos estruturais. O que seriam aspectos históricos estruturais? Vânia Bambirra nota que o elemento da história, exemplo de pensadores marxistas, apresenta a necessidade de ser enquadrado dentro da dinâmica de análise como um todo. Não é possível que tu faças uma análise dos aspectos conjunturais ou dos aspectos atuais de uma determinada sociedade sem fazer referência a como os elementos de desenvolvimento histórico dessas sociedades se estabeleceu ao longo do tempo. Portanto, elementos históricos estruturais, eles se compõem, eles são parte de uma determinada forma de entendimento ou de compreensão das sociedades latino-americanas, em particular da sociedade brasileira. É justamente com base nesses elementos que Vânia Bambirra vai construir uma tipologia da dependência para os países latino-americanos. Justamente essa tipologia que está expressa no livro Capitalismo Dependente Latino-Americano é o eixo, é o ponto central da análise que Vânia Bambirra desenvolve. Vale a pena chamar a atenção que a dependência, enquanto aporte teórico, se estabelece a partir de 4 nexos que são muito expressivos. Um primeiro nexo fundamental de respeito ao que nós chamamos de desenvolvimento desigual. A sociedade capitalista, que não é uma sociedade que se concentre ou que se estabeleça em um determinado ponto do planeta, é uma sociedade mundial. O capitalismo e o Marx do Manifesto, como nós já tivemos oportunidade aqui de conversar, mas o Marx também do Capital, já chama atenção para que o capitalismo ele se estabelece enquanto uma economia mundial. Os nexos fundamentais de desenvolvimento do capitalismo, aquilo que nós chamamos de acumulação de capital, não tem como se processar de forma localizada. Ele se processa enquanto uma interação global, uma interação mundial. Portanto, uma relação que tu tens é uma relação em que o capitalismo passa a se expandir pelo conjunto dos elementos de território em todo o planeta e passa, por assim dizer, a abarcar o conjunto das nacionalidades, o conjunto das relações, inclusive relações econômicas tradicionais no planeta inteiro, inclusive destruindo uma parte considerável dessas relações tradicionais, tais como camponeses, tais como indígenas e assim por diante. Vânia Bambirra chama a atenção que, portanto, um dos nexos fundamentais da teoria da dependência é justamente o elemento do desenvolvimento desigual do capitalismo. O capitalismo ele se expande mundialmente, entretanto ele se desenvolve de forma desigual conforme o ponto em que ele esteja se estabelecendo. É isso que nos leva a um segundo ponto característico, que é a existência de países ou de sociedades que passam a ter um elemento de centralidade nas condições de acumulação de capital a nível mundial e outros países que passam a ser periferias em torno desses elementos de centralidade de acumulação. É claro que justamente o desenvolvimento desigual ele estabelece um nexo, que é o nexo da transferência de riqueza desses países periféricos para os países centrais a partir da relação de classe. As classes dominantes dos países centrais e as classes dominantes dos países periféricos apresentam um grau de interação muito forte. Isso é inclusive visível quando nós observamos especialmente o caso da relação brasileira ou latino-americana com os Estados Unidos, vamos supor. Nós podemos dar uma olhada lá em Miami, nós vamos encontrar vários brasileiros desses 1% que controlam a riqueza nacional brasileira vivendo em Miami. Dentro de uma perspectiva, portanto, que é a perspectiva do grau de interação das relações do poder de classe dentro do capitalismo entre as classes dominantes dos países centrais e dos países periféricos. Por outro, existe ainda um terceiro componente
que é fundamental de análise, é que esses elementos de transferência de riqueza, eles se dão mediante diversas formas. Uma dessas formas é a transferência de lucro, outra delas é a transferência de juros mediante pagamentos da dívida pública. Entretanto, existe um quarto componente que Vânia Bombirra, assim como os demais autores da dependência, chamam a atenção, é que nos países periféricos as condições de exploração dos trabalhadores se dão a partir de uma dinâmica que eles denominam de superexploração da força de trabalho. Essa superexploração que se materializa tanto em condições extremamente precárias de vida da maior parte da população brasileira e latino-americana, mas como também se materializa em condições onde ciclicamente nós temos processos de entregas de riquezas, inclusive riquezas naturais, dos países periféricos em relação aos países centrais. Esse conjunto de elementos, eles compõem, portanto, a base daquilo que nós chamamos de dependência e que Vânia Bombirra, na obra O Capitalismo Dependente Latino-Americano, deu uma grande contribuição no sentido do desenvolvimento, seja sob o ponto de vista metodológico, mas também no aspecto de atinência ou de como tu tens uma tipologia específica dos países dependentes latino-americanos. A visita à obra de Vânia Bombirra, a exemplo da visita à obra de Florestan Fernandes, de Caio Prado Júnior, dos demais autores que nós vamos buscar tratar aqui nos Pensadores da Revolução, é um convite que nós fazemos para vocês a partir desses breves minutos que nós buscamos aqui expor rapidamente a contribuição, a obra e a importância dessa militante intelectual, acadêmica e também revolucionária Vânia Bombirra. Permaneça no canal Pororoca Cabana e nos visite nos demais quadros do nosso canal e, em particular, dê um like aqui no programa Pensamento em Marcha.